o que tem pro Charles depois desse cancelamento da luta dele contra o Islam Makhachev? Quem vai ser o próximo adversário? Como é que o Charles vai voltar a engrenar dentro da categoria dos leves do UFC? Ficou bem complicada a situação, mas a gente vai tentar esclarecer agora. Se liga! O brasileiro Charlinhos do Bronx faria a luta principal do UFC 294 em Abu Dhabi, enfrentaria aí o Islam Makhachev, uma revanche pro Charles do Bronx que ia tentar retomar o seu cinturão da categoria, mas acabou que o Charles teve um acidente, um choque de cabeça aí na véspera dele viajar para Abu Dhabi durante um sparring, abriu um corte e ele não pôde lutar, a luta foi cancelada, a gente explicou isso num vídeo aqui do lado. O lutador reserva para esse combate seria o Matheus Gamrot, mas como tinha um prazo ainda, o UFC mexeu os pauzinhos e conseguiu colocar Alexander Volkanovski para disputar esse cinturão. O baixinho é invocado mesmo, vai subir de categoria para tentar ser duplo campeão mais uma vez aí contra o Islam Makhachev, dessa vez na casa do Makhachev. Luta bastante interessante, mas esse vídeo aqui a gente vai falar especificamente do futuro do Charles do Bronx, né? Para onde vai o Charles do Bronx depois de ter saído dessa luta principal? O que ele vai fazer agora na categoria? Porque a categoria pode se movimentar de várias formas. A primeira coisa que a gente tem que tirar aí do caminho é uma trilogia, né? A gente sabe que a gente vai ter aí o Makhachev enfrentando o Volkanovski. Se o Volkanovski vence, a gente provavelmente tem uma trilogia. Se a gente tiver uma trilogia, a categoria vai ficar travada, porque a gente vai ter isso rolando aí durante um bom período, né? Então o Charles teria que ter outros adversários. Se não tiver trilogia, se por exemplo o Makhachev bate o Volkanovski, pode ser que o UFC simplesmente remarque para o Charles enfrentar o Islam Makhachev. Acho que o Charles ainda tem moral suficiente, ainda atrai público suficiente, é uma estrela muito grande da UFC e poderia simplesmente ficar parado, se recuperar dessa lesão e voltar para disputar o cinturão. Então acho que o Charles, nesse momento, tem que torcer pro Makhachev de todas as maneiras, vestir a camisa do Daguestão e torcer pro Makhachev bater o Volkanovski, porque senão, se for pra uma trilogia, a coisa complica demais para o Charles. Bem, digamos que aconteça a vitória do Volkanovski, vai ter uma trilogia ou ter uma lesão ali do Makhachev, essa luta vai demorar pro Charles ter uma oportunidade. Ele vai ter que fazer um outro combate. E ali dentro da categoria, o Charles tem uma única opção, que é o Justin Gaethje, que é um atleta que ele já venceu. Na verdade, a outra opção, que é o Dariush, é um atleta que ele também já venceu. Então, assim, dentro do top 5, não temos muitas escolhas pro Charles do Bronx. Talvez seria lutar contra o Matheus Gamrot. Matheus Gamrot tá mais pra trás do ranking, mas o Gamrot tava como substituto nessa luta aí do UFC. Então, se tava como substituto, tem o critério, pelo critério do UFC, ele tem o que é preciso pra disputar um cinturão. Então, poderia ser uma luta pro Charles fazer dessa categoria de peso. Eu acho que um problema que o Charles pode enfrentar aí é que, primeiro, o Gaethje, por exemplo, pode lutar contra o Dariush. Então, enquanto o Charles tá lutando contra o Gamrot, o Gaethje luta contra o Dariush, acho que fica complicada a vida do Charles, porque se o Gaethje vence, ele fica mais na cara do gol, fica mais em evidência. É um lutador que tem um hype muito grande também. E a gente tem noticiado aí que o Conor McGregor voltou ao pool da ousada. Ele voltou ao pool da ousada e provavelmente, pelo tempo aí que vai demorar pra luta acontecer, ele deve lutar no UFC 300, um UFC comemorativo. Se no UFC 300 o McGregor despacha o Michael Chandler, que por incrível que pareça está dentro do top 5 da categoria ainda, de forma tranquila, ele cresce um hype e a gente pode ter o Conor McGregor indo disputar um cinturão, sim senhor. Então o Charles, ele pode ter a fila dele furada pelo Gaethje diretamente, ele pode ter a fila furada pelo Gaethje se o Gaethje fizer uma vitória qualquer, por exemplo, enfrentando o Beneil Dariush, e pode ter a fila furada também pelo Conor McGregor se ele bater de forma bem acachapante aí o Michael Chandler no UFC 300, que é a expectativa de luta que a gente tem. De qualquer maneira, o Charles se complicou ali. Pro Charles garantir uma chance imediata, ele tem que, na minha opinião, vencer o Gaethje mais uma vez. Eu acho que sentar no banquinho talvez não seja o suficiente pro Charles e disputar esse cinturão, porque a categoria roda, outras lutas vão acontecendo e, como eu acabei de explicar, ele pode ficar pra trás, pode não ser a última luta dele, a luta mais impactante, e isso pode realmente deixar o Charles pra trás. Então, uma luta dele contra o Gaethje,
que é o cara que tem um BMF Belt, acho que garantiria, assim, selaria. Não tem outro resultado possível que não seja o Charles ir lutar pelo cinturão na próxima rodada. Acho que desse jeito ele ganha do hype até do Conor McGregor, que apesar do Conor McGregor ser um grande vendedor de pay-per-view, a inatividade do McGregor tá causando uma certa descrença nos fãs, e vencer o Chandler talvez não seja o suficiente para restaurar aquela força com que os fãs vão atrás do Conor McGregor. Mas se o Charles bate mais uma vez o Gate, assim, não tem ninguém no top 5 que estaria melhor colocado para ele. Seria uma briga entre o merecimento e uma venda considerável de pay-per-view que o Charles tem, contra uma descrença e uma venda de pay-per-view que pode não ser mais tão boa do Conor McGregor se ele conseguir uma vitória em cima do Michael Chandler. Então, a categoria fica mais ou menos desse jeito. O Charles pode, num primeiro momento, sentar no banquinho e ver qual é, ver como as peças estão se mexendo, mas se ele vê que outras lutas que podem ultrapassar sua frente começam a ser casadas, eu acho que ele deveria se antecipar e levantar a mão e pedir o Justin Gaethje para poder fazer esse combate. Mas e vocês? O que vocês acham? Qual é a próxima luta pro Charles do Bronx? Qual o caminho pro Charlinho voltar a disputar o cinturão da categoria? Basta ele ficar paradinho que vai cair no colo dele, ou ele tem que se mexer? Coloquem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!